Olá, meus amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje, eu e meu pai, De novo, que nós vai continuar assim, vamos contar a lição 13, de 29 de julho. a última do trimestre. O título é A Jumenta que Falou. A mensagem é: adoramos a Deus quando seguimos suas instruções. O verso para decorar é: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Está lá em João 14, 23. Você já viu um cão fazendo truques? Em nossa história de hoje, um homem viu uma jumenta falar. Sim, falar. Vamos descobrir o que ela falou? Você já viu um papagaio falar? Não, na verdade eu nunca vi, né? Eu já vi um papagaio falar. Nunca vi Agora, um um papagaio. cachorro, uma jumenta, eu nunca vi. Mas a história de hoje conta sobre Uma jumenta. uma jumenta que falou com o profeta, né? Os israelitas estavam se aproximando da terra prometida. As nações vizinhas tinham se colocado no caminho deles, forçando-os a guerrear, brigar com eles. Mas Deus estava do lado dos israelitas. Balaque, o rei de Moabe, sabia que não havia esperança contra esse tipo de força. Então ele se lembrou de Balaão. Se Balaão amaldiçoasse os israelitas, seu exército teria uma chance. Assim, ele enviou alguns mensageiros para trazer Balaão. Pai, o que Balaão disse para eles? Balaque mandou os mensageiros, né? Atrás de Balaão, porque ele conhecia Balaão. Sabia que Balaão ele já havia sido profeta de Deus, né? E ele acreditava em Deus. Mas ele queria que Balaão fosse até o povo israelita, né? O povo de Israel, né? Melhor dizendo, e amaldiçoasse aquele povo. E ele sabia que Balaão ele tinha um olho bem grande assim para dinheiro, né? Para riquezas, para ouro, né? Então eles lhe mandaram um monte, uma porção muito grande de ouro para tentar convencer Balaão, para que Balaão fosse até o povo de Israel e amaldiçoasse aquele povo. Mas, como Balaão conhecia Deus, conhecia o poder de Deus, o que ele fez primeiro? Ele orou a Deus e perguntou para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? E Deus falou o quê? Que não era para ir com eles. Isso mesmo, não era para ir com eles. Mas o coração de Balaão estava tomado de vontade, de desejo de ter aquela montoeira de ouro para ele. Mas a resposta de Deus foi: não vá. Então ele foi até os mensageiros e falou para eles: olha, eu conversei com Deus e Deus disse que não. Então eu não vou, porque eu vou obedecer a Deus. E daí os mensageiros voltaram até Balaque, né? E Balaque ficou pensativo: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho poder suficiente, eu não tenho força para vencer aquele povo. O que eu vou fazer? Dobra a quantidade de ouro, ele falou para os mensageiros. Dobra a quantidade de ouro, mande mais riqueza e vamos convencer Balaão. Então os mensageiros foram. Só que quando chegaram lá, Balaão disse que não iria, porque não ia desobedecer a Deus. Mas convidou eles para dormir lá. E eles fizeram o quê? Dormiram lá. E o coração de Balaão estava como? Estava angustiado, cheio de vontade e mais desejo ainda. Imagine, aquela montoeira de ouro na frente dele. Era uma tentação que ele estava vivendo naquele momento, né? E Deus, conhecendo o coração dele, falou: Balaão, você quer ir? Então vá. E Balaão, então, assim, eu fico pensando, né? Não está escrito na Bíblia isso, mas eu fico pensando, né? Que ele deve ter pensado assim: yes, vou ir nessa.
Mas Deus deixou bem claro para ele o quê? Vai, mas você vai falar apenas o que eu mandar. E ele então, no outro dia, se levantaram bem cedinho e foram. E daí, Raquel? O que aconteceu no caminho? Eles foram do quê? Eles foram com uma jumenta. A jumenta. Balaão levantou cedinho, selou a sua jumentinha, que ele já tinha ela há muitos anos, né? Sim. Ele usava ela há muito tempo já, né? Para ajudar ele nos seus ofícios. E Daí eles foram. foram. De repente, a jumenta viu um anjo que estava bem na frente assim deles, mas Balaão não viu. Então a jumenta se desviou do caminho. Então Balaão bateu nela e colocou ela de volta ao caminho. Pela segunda vez, o anjo apareceu. A jumenta pegou e se desviou de volta. Balaão bateu nela pela segunda vez e pela terceira vez ela viu o anjo e não tinha onde ela se desviar. Então ela se deitou no chão. Balaão bateu nela e colocou ela ao caminho. Pai, ela disse alguma coisa nessa parte? Sim, nesse momento, Deus fez com que ela falasse, né? Porque os olhos de Balaão estavam tão fechados, tão cegos. Ele estava assim, ó. Ele estava cego pelo Assim, ouro. ó. Ele só enxergava o que ele queria. Exatamente. O desejo dele era ter aquele ouro, ter aquela riqueza nas mãos dele, só para ele, né? Então ele era ganancioso? Ganancioso. E isso fez com que ele não enxergasse o anjo e não percebesse o que ele estava fazendo. Ele estava desagradando a Deus, ele estava pecando contra Deus. E isso entristeceu muito o coração de Deus, né? Então ele fez com que a jumenta falasse. E ela falou com ele: Por que você está me batendo? Por que pela terceira vez você me bateu? E espancou. É. E ele então disse: Você por acaso está me fazendo de tolo? Olha quantas vezes você já saiu do caminho e eu tive que te colocar de novo no caminho. E ele nem percebeu que estava falando com uma jumenta, né? Exatamente. Você vê como que é, né? Ele estava tão cego para enxergar a realidade, que ele não estava percebendo o que Deus estava fazendo na vida dele. O livramento que Deus estava dando para ele. Pois o anjo estava ali para matar ele. É? O anjo estava ali para matar ele. E daí, até que enfim, ele enxergou o anjo. E o anjo disse o que para ele? Se não fosse a sua jumenta, teriam matado. Foi isso mesmo que a jumenta disse para ele. Aí então ele percebeu que ele estava pecando, que ele estava totalmente errado. Então ele pegou e orou a Deus e disse novamente: Senhor, por favor, me perdoe, Senhor. Me perdoe pelo que eu fiz. Então eu vou voltar, Senhor. A partir desse momento eu não vou seguir mais a nossa viagem e eu vou voltar de volta para casa. Mas o anjo disse vá, mas só fale o que Deus mandar. Isso. Então eles chegaram adiante daquele povo. E daí? Cada vez que ele abria a boca para proferir uma palavra, ele Só falava palavras de bênção. só palavras de bênção, isso mesmo. Uns probleminhas técnicos. Ele só falava palavras de bênção para aquele povo, pois aquele povo era abençoado e era o povo de Deus. Então, o Balaque, ele chamou a Balaão e disse: Balaão, eu não pedi para você vir aqui amaldiçoar o povo? Então Balaão disse: Sim, foi isso que você queria que eu fizesse. Mas eu disse que eu não ia amaldiçoar porque Deus não quer isso. Isso mesmo, Deus não quer que eu fique falando maldade das pessoas, principalmente dos seus filhos. E aí então Balaque, irritado, já brabo e nervoso, falou: Você pega e soma da minha frente, eu não quero mais te ver aqui. Então Balaão falou:
Mas eu quero dar mais uma palavrinha que Deus pediu. Dentre o povo de Israel se levantará um governador, e ele esmagará a cabeça dos moabitas. Os israelitas destruirão os que forem deixados na cidade. Sabe, Raquel? Deus ensinou a Balaão que a adoração envolve tudo o que a pessoa faz. Adorar é viver uma vida que agrada a Deus, sempre cumprindo o que Ele nos pede na sua palavra. Né? E isso é muito importante para cada um de nós. Então, não esqueça de se inscrever no canal. E compartilhar. E pegar e também colocar um like. Isso, ela tá melhorando. E até a próxima. Tchau. Tchau.